Olá, hoje eu tenho a honra de receber a doutora Cristine Muniz. Ela é médica ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, uma pessoa brilhante com um currículo gigantesco, né? Ela é mestre e doutora em ciências médicas cirúrgicas e pós-graduada em medicina esportiva. Doutora Cristine, muito obrigado pela presença, é uma honra lhe receber. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Diego. Que bom, que bom. Me conta como foi a sua jornada. Quando estava lendo sobre você, eu fiquei curioso para saber o que te fez se tornar médica, né? Foi alguma inspiração na família? Como foi essa jornada até você chegar aqui, né, hoje, no presente momento? Então, é super engraçada essa história, sabe, Diego? Porque, na verdade, eu nem sabia tem um pouco eu sempre gostei muito de estudar. E aí tem um pouco daquela coisa assim, aluno que é muito estudioso acaba sempre, lá no Ceará, sempre acaba fazendo medicina ou direito, e eu não sabia o que é que eu queria, e eu fiz vestibular para direito a primeira vez. E eu fui super bem, só que eu zerei em química. Uau. E aí acho que é Deus colocando as coisas pelos caminhos que elas têm que ser, né? E aí eu disse, antes eu vou ter que repetir o vestibular e vou ter que ficar mais 6 meses estudando, então também não vou mais fazer direito não, vou fazer medicina agora. Então é bem isso, não tem ninguém médico na minha família, eu sou a primeira médica, foi muito nessa coisa do, vou fazer porque é o que é mais difícil de passar e eu vou ter que me esforçar mais, é muito por aí. Só que eu gosto de fazer coisas. Então, eu acho que eu teria sido uma boa advogada se eu tivesse feito direito. Perfeito. E hoje eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? A escolha da ortopedia, ela é ainda mais engraçada. Eu botei no liquidificador um monte de escolhas, né? Certo. Você tá no meio da faculdade acompanhando, você diz, eu vou fazer o quê? E aí eu adorava cirurgia. Só que eu não gostava de cirurgia abdominal, que são as cirurgias mais comuns. E aí eu até pensei em ouro, plástico, outras cirurgias que não fossem necessariamente abdominais. Mas eu gostava também muito de reumato, que é uma especialidade que lida com as doenças musculoesqueléticas. E eu queria fazer medicina do esporte. A turma disse, não, vou fazer Só que naquela época praticamente não tinha residência de medicina do esporte no país. Então, eu fiquei já tinha uma bebezinha pequena, quando eu me formei, a minha filha nasceu quando eu estava com 1 ano de formada. E que hoje faz medicina. Que hoje é estudante de medicina, tá? Que legal. Tá no meio da faculdade de medicina. Quando eu juntei no liquidificador a medicina do esporte com a cirurgia e com a reumatologia, a minha amiga Cibele, que é anestesista, ela me disse, Tine, por que você não faz ortopedia? Ortopedia? Aí, quando eu prestei atenção, a ortopedia juntava as 3 características das especialidades que eu gostava, sabe? Então, foi bem, assim, no acaso, mas impulsionado por coisas que eu gosto de fazer. Então, hoje eu sou especialista em ombro e cotovelo, né? Eu trato de doenças do braço todo e eu adoro isso. Adoro muito isso. É o seu mundo, a sua paixão. De fato. Que legal. E durante essa jornada, né? Teve esse primeiro episódio a gente vai estar falando sobre você, né, entendendo ali algumas curiosidades, algumas particularidades. Teve algum momento, assim, que aconteceu durante o início da jornada, que você olhou e falou assim, uau, eu fiz a decisão certa, né, eu tomei realmente a decisão correta, fiz a escolha exata, às vezes um sinal que você recebe, ou alguma pessoa que lhe dá um feedback, olha, que legal, ou um professor ali que está dando esse direcionamento. Tem. Eu fiquei puxando aqui da memória algumas coisas. Até antes, da tomada da decisão de fazer procedimento cirúrgico, eu fiz um estágio no hospital de trauma chamado IJF, Instituto Dr. José Frota. Que até hoje você atua lá, né? Não, você saiu? Não, eu só fiz residência lá. Tá. E ele é um hospital de trauma. E lá a gente passava, nesse estágio, foi no 7º semestre da faculdade, e a gente passava a noite inteira fazendo sutura, mas a noite inteira, até 3, 4 horas da manhã. Eu ficava tantas horas fazendo suturas simples, suturas complexas, e quando chegava em casa para dormir, que eu fechava o olho, ficava tudo vermelho com ponto preto da frente. E as meninas lá, as funcionárias, as técnicas, olhavam assim, doutora, a senhora tem tanta habilidade. Daí eu comecei a enxergar a habilidade da minha capacidade cirúrgica.
E da ortopedia, sabe quando que eu descobri? Na verdade, quando eu fico pensando assim, sabe, o meu momento de flow não é quando eu estou tocando, não é quando eu estou cantando, não é quando eu estou compondo, é quando eu estou operando. Uau, uau. O conceito flow é isso, né? Uma Sim. coisa que lhe tira completamente do mundo. Quando eu estou operando, eu não sei se eu estou doente, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei se eu tenho filho, eu não sei se eu tenho... Eu não lembro de nada. Aquilo me faz ficar embevecida de uma maneira que eu esqueço a hora, eu esqueço cansaço, eu posso ficar o dia inteiro operando. Aquilo me traz um prazer, uma concentração enorme, sabe? É um dom, né? É algo que foi, claro, que é aprimorado com o ensino, né? Que você vai desenvolvendo, mas é como se você... Tem um livro que é bem legal, que ele fala do sem esforço, né? O título do livro é Sem Esforço, e é uma trilogia, tem o primeiro que foi o Essencialismo, que super fluiu, né, se tornou um best-seller, e o Sem Esforço é uma continuidade. E ele fala isso, que quando você está no estado de algo que você nasceu para fazer, e que foi aprimorado, e que você começa a desenvolver aquilo, é tão natural, né, que entra o sem esforço, entre aspas, claro, né, de você estar desenvolvendo ali aquilo, diferente de uma aptidão que talvez você não tem, você vai fazer ali e o esforço é imenso, né? E parece que você está 10 minutos ali, são 10 horas, mas quando você faz algo que você nasceu para fazer, 10 horas é como se fosse ali 10 minutos, né? Dentro do estado de flow, Eu acho né? que é exatamente isso mesmo. É uma coisa que te absorve tanto, que te eleva tanto, que te traz tanto prazer, que você simplesmente nem percebe que aquilo é um esforço, de fato. Que incrível, incrível. E o que você falaria para um estudante que está ali talvez no primeiro semestre de medicina, né, com todos aqueles questionamentos, né, eu acredito que mudou muito, né, da época que você era estudante para o atual, mas a base, ela deve ser a mesma ali, no sentido do ensino, né, e eu acredito que esse estudante, ele deve ter alguns questionamentos, né, poxa, qual a especialidade que eu vou escolher, né, qual o caminho que eu vou tomar, quais seriam os conselhos que você daria para essa pessoa que está ali no começo da jornada? Meu principal conselho é não escolha a especialidade no começo da faculdade. Boa. O que eu acho? Eu acho que a gente, para ser médico, por mais que eu seja ultra especialista, subespecialista hoje, eu ainda preciso, muitas vezes, chegar no consultório e ter casos diferentes. Por exemplo, a pessoa chega com dor nas costas e ela está com infecção urinária. Então, a minha ideia, o que eu acho, é que você deve realmente explorar ao máximo todas as especialidades, se dedicar à cirurgia clínica, pediatria, ginecologia, ainda que você não queira, para que você se torne o melhor médico possível. Sim. Porque o melhor médico possível vai ser um grande especialista depois, sabe? Então não tomar essa... De preferência, eu sei que tem alguns colegas que já entram na faculdade com essa vontade, eu quero fazer isso. Tem alguma referência às vezes, né? E isso às vezes referência da família, ou enfim, de algum estágio que fez, só que você acaba se restringindo, e isso limita. E lá no futuro você vai precisar de outras informações que teriam sido melhor desenvolvidas durante a faculdade se você tivesse se dedicado, sabe? Sim. Então eu tenho 2 meninos em casa, a Clara e o Arthur, estudantes de medicina, e eu tento sempre sugerir a eles e aos alunos eu já dei aula de ortopedia na Universidade Estadual do Ceará. Que legal. Então eu sempre tentei dizer isso para os meus alunos, ou os internos que passam. Deixa essa escolha mais para o final. Sim, final da graduação no internato, mesmo, né? que são os 2 últimos anos, são 6 anos de faculdade, né? Os 2 últimos anos são de internato, são talvez, eu acho que o tempo melhor de você tomar essa decisão. Legal. E teve, durante a sua trajetória, algum caso emblemático de você, sei lá, pegar um paciente ali, você olhar para aquela situação e falar assim, nossa... esse caso aqui é um caso desafiador, né? E você decidiu ir além, você viu ali uma transformação, né? Uma melhoria considerável, que você olhou e falou assim, uau, que incrível. Diego, tem tanto caso assim que a gente levaria o dia inteiro nesse podcast, sabe? Tem muito caso de coisas difíceis, de coisas raras, de coisas, assim, desafiadoras, mas...
É um conjunto, é um conjunto inteiro, é toda a dedicação que você tenta. O meu marido tem uma fala que eu acho, meu marido foi meu professor na faculdade. Ah, que legal. Ele é reumatologista, inclusive. É um dos meus principais incentivadores de muitas das coisas, né? Às vezes, quando alguém olha para mim e pergunta assim, como é que você dá conta de todas essas outras funções? Porque atualmente eu sou presidente da Sociedade de Ortopedia lá na Regional Ceará. Enfim, é coordenadora da residência de ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza. Sim. São inúmeras funções. Mas eu digo exatamente isso, é que eu tenho uma rede de apoio enorme, começando pela minha família, mas começando pelo meu marido, que apoia muito essa coisa do desenvolvimento, de estudar, de se manter produzindo e se reciclando, sabe? É o meu principal, diria, apoiador. Que legal. E aí ele tem uma coisa que eu acho engraçada, que ele diz assim, olha, quando você vai fazer uma coisa, seja o que seja, se você genuinamente não tem a vontade de que aquilo funcione, mas pelo menos empregue energia e fingir que está de fato interessado naquilo, as pessoas vão perceber que você está interessado. Então, medicina é muito isso. É a energia que você emprega de estar ali, porque fazer consultório não é fácil. Você está ali várias horas seguidas ouvindo problemas de pessoas, problemas que às vezes são simples, às vezes são extremamente graves. Você tem que se abstrair da sua vida. Você tem que se abstrair de tudo para estar ali focado. Sim. E quando você, de fato, emprega a sua energia naquilo, a coisa vai fluindo. E ao longo dos anos, a coisa vai cada vez, obviamente, porque depende de se manter estudando regularmente ao longo da vida. Mas sabe uma coisa interessante também que eu percebo? Que a maturidade e a experiência na medicina, elas fazem muita diferença. Quando na tomada de decisão ali, né? Na capacidade de enxergar as coisas. Legal. Sabe? Percepção. Quando eu fiz 10 anos de formada, eu cheguei para ele e falei, meu filho é tão engraçado. Quando o paciente óbvio que tem casos que são desafiadores, você pode ter 20, 30, 50 anos de medicina. Mas, assim, para a coisa geral do dia a dia, para o que você vê todo dia, por exemplo, eu vejo doença do ombro todo dia. 70% dos pacientes que eu atendo tem dor no ombro. E a grande maioria, quando senta, que começa a contar a história, você já sabe o que a pessoa tem. Pelo ouvido treinado. Às vezes os residentes morrem de chateados com a gente, né? Eu acompanho os residentes de ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza. E às vezes ele começa a contar menos experiente, é uma pessoa que acabou de se formar, está se preparando para ser ortopedista. E ele começa a contar alguma história, e aí você fica olhando, aí aquilo não bate, a história não bate com aquele exame físico, aí você pega e diz assim, olha para o paciente e faz uma pergunta, aí o paciente conta a pergunta que muda tudo. Sim. Aí o residente olha para você assim, doutora, mas são os anos, são os anos que vão dar aquele estalo que você diz, não, peraí, calma. Essa história tá diferente. Aí muda tudo, o menino fica se sentindo chateado. Mas são os anos de experiência que faz com que você vai enxergando coisas. E isso aí, muitas vezes, muitas não, né? Em todos os casos, você não consegue comprar, né? Isso, vou comprar ali 10 anos de experiência, né? Ou vou comprar ali, vou ter acesso a uma informação fruto de um conhecimento que foi adquirido na própria clínica, né? Então, são horas ali de aprendizado. É hora de voo. É hora de voo. Boa. É isso mesmo. É assim, essa dedicação de fazer, obviamente com o estudar por trás, né? Mas você vai fazendo, você vai pegando mão naquilo, vai pegando, enxerga, começando a ter um olhar que faz com você, não, peraí, tem alguma coisa aqui que tá diferente do usual, né? Porque o usual é simples, o usual vai... né, sendo mais fácil de desenrolar. Legal. E como é a rotina no HGF? É um hospital referência, né? A rotina, claro, deve ser muito intensa, né? Mas quais são as particularidades de atuar num hospital de tamanha magnitude? Eu sou extremamente grata ao Hospital Geral, porque lá eu tive a oportunidade de atender e operar casos tão diferentes, tão complexos, que me dão expertise, que me faz... ter o alcance, por exemplo, de ouvir um colega dizer, você está vindo aqui para minha cidade, vem operar comigo, né? Ou então um colega que me liga de outro estado e diz, Cris, eu queria a tua opinião, porque eu tive a oportunidade de fazer cirurgias básicas. Infelizmente, a nossa situação do SUS no país inteiro, ela é muito complexa, então muitas vezes os pacientes passam muito tempo esperando por uma cirurgia. E aí, casos que inicialmente eram simples, por exemplo, um tendão rasgado do manguito rotador,
ele passa a virar muitos anos esperando, e aí ele começa a ser uma lesão irreparável, Perfeito. e aí você precisa fazer uma transferência de tendão, que é uma coisa incomum no consultório, e aí esse tendão não é operado, e aí esse paciente passa a precisar desenvolver uma artrose, passa a precisar de uma prótese. Então, o acesso a fazer essas cirurgias, por exemplo, eu faço prótese de maneira não tão frequente assim no consultório. No HGF eu tenho uma fila enorme de centenas de pacientes. São quantas cirurgias por mês, mais ou menos? A gente tem um horário curtinho, né? A gente tem um horário, eu tenho uma cirurgia por semana e nós somos 2 cirurgiões de ombro e cotovelo lá no hospital e o outro opera uma. Então, a gente tem ao todo 8 cirurgias por semana. Sim. 8 cirurgias por mês, isso. Mas muitos casos emblemáticos. Imagino. São os casos ali mais complexos, complexos. E aí, esses casos mais complexos vão dando para você, às vezes, quando o residente pergunta assim para mim, doutora, vale a pena trabalhar no SUS? Do ponto de vista financeiro, não vale não, tá? Se você puser na conta do lápis, não vale. Só que do ponto de vista de acesso... Conhecimento também. Acesso a cirurgias que você não vai fazer em outro ambiente. Do ponto de vista de acesso ao estudante, porque outra coisa para mim muito legal é isso. Esse contato com o estudante ao longo da vida vai fazendo com que você se dedique mais, estude mais, esteja preparado. Afinal de contas, os meninos às vezes chegam... Meninos estudantes muito bons que lhe desafiam, trazendo informações novas. Perfeito. Então, eu acho que isso refresca, isso estimula a você se manter atualizado. Legal, uau, incrível. E se a gente puder desenvolver aqui uma projeção para os próximos anos, né? Onde a doutora estará? Eu gosto sempre de fazer essa reflexão, porque... a gente vai assistir esse podcast, sei lá, talvez em 2030, né? Então a mídia vai ficar aí no YouTube, esse vídeo vai ter vários views, tenho certeza. E é muito divertido quando a gente olha uma projeção que a gente fez ali que está registrada e a gente contempla o acontecimento, né? Olha para aquilo e fala assim, caramba, realmente aconteceu e aconteceu até mais do que eu projetei. Eu sei que essa pergunta não estava no script, eu coloquei um script prévio antes, mas eu gosto sempre de sair do script. Eu gostaria que você fizesse uma projeção, assim, como vai estar a sua profissão, a sua carreira, né? O que vai acontecer no consultório nos próximos anos, se a gente fosse olhar para 2030. Você me desafiou. Essa não estava nos planos. Eu confesso que eu não sei a resposta. Mas eu te diria o seguinte, a gente tem uma expectativa, né? A ortopedia, ela não é uma especialidade leve, as cirurgias são pesadas e eu não, obviamente, eu pretendo, em algum momento, começar a puxar o freio de mão, né? Sim. Eu vou fazer 50 anos daqui a pouco. Então, minha expectativa é que nos próximos 15 anos, e eu tenho conversado com meu marido sobre isso, nos próximos 15 anos eu vou continuar me dedicando muito à cirurgia, mas depois disso, eu devo começar a, de fato, selecionar muito o que eu quero fazer e começar a fazer realmente só casos muito complexos ou mais desafiadores, ou que, de fato, façam diferença. E eu tenho formação eu investi na pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado são muito voltados a isso. Eu adoro fazer ciência. A gente é de uma família que investe no estudo. Nosso domingo lá em casa é cada um sentado num computador estudando. Imagina. Todo mundo estudando o dia todo dentro de casa. Essa é a nossa rotina, é a nossa vida, é a nossa vivência, é o que nos motiva e, consequentemente, os meninos se estimulam por isso, né? Então, eu acho que é possível que daqui a alguns anos eu tenha migrado um pouco mais do meu tempo para o ensino médico. Que legal, que legal. E é interessante porque quando você ensina, você está depositando sementes ali, né? E aquelas pessoas que estão aprendendo, elas vão compartilhar a sua visão e isso não tem fim, né? E vai influenciando, né? Exato. Influenciando. Hoje, quando eu comecei a fazer residência lá em Fortaleza, eram poucas mulheres ortopedistas, muito poucas. Na verdade, a ortopedia ela é uma especialidade eminentemente masculina, né? Sim. Menos de 5% dos ortopedistas do Brasil são mulheres, né?
E lá no Ceará era coisa um pouquinho mais, então sempre tinha aquela fala assim, mas eu nunca vi uma mulher ortopedista. Mas assim, por que você faz isso, né? Mas eu só conheço a doutora fulana. E hoje essa realidade mudou muito, Que então legal. eu sinto muita felicidade de ter influenciado positivamente. Hoje eu tenho um residente que foi minha aluna na Universidade Estadual. Hoje eu tenho várias residentes mulheres, várias ortopedistas no mercado que enxergaram, talvez um pouco através da minha influência, de me ver que, bom, se ela é pequenininha e magrinha e pode, por que eu não posso, né? Porque tem muito daquele estigma que a ortopedia é uma especialidade para pessoas fortes. Sim, né? sim, entendi. Que incrível, né? E aí você acaba influenciando, né? E deixando um legado, né? E essas mulheres, elas vão influenciar outras mulheres, né? Daqui a pouco essa especialidade vai estar... Porque eu penso que a mulher tem essa característica de ser específica, né? De ser mais detalhista, de visualizar. Não que o homem também não tenha, né? Porque às vezes a gente não pode generalizar. Mas o toque feminino para uma especialidade tão importante é extremamente necessário, né? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que essas características são individuais, independente do sexo. Sim. Entretanto, de um modo geral, eu acho que dado o fato até ao longo da vida, a mulher ter que desenvolvendo tantas coisas ao mesmo tempo, faz com que ela seja mais detalhista mesmo em determinadas coisas, tem um olhar mais do estético ainda também, né? Uma coisa, às vezes, eu faço aquele ponto para dizer, doutor, mas o ponto ficou lindo, porque também é uma coisa que importa para mim, né? Que fique bonito, e acho que sim. Eu nunca acredito que a ortopedia vai ser uma especialidade cuja prevalência seja de mulheres. Sim. Mas... assim como a medicina hoje é uma especialidade prevalentemente feminina, né? Mais de 50%. Em São Paulo, há vários anos, já se formam mais mulheres do que homens, né? Daqui a pouco, eu acredito que sim, 20%, 30% da ortopedia deva ser composta por mulheres. Uau, que incrível. A gente está caminhando aqui para o fim, mas eu quero te fazer uma pergunta agora mais entrando na parte da medicina em si. Quando eu estava lendo sobre você, eu vi que você gosta muito de falar também sobre a questão da prevenção, né, Ali? Quais são? Eu sei que é muito vasto a gente falar de prevenção agora em uma pergunta e em uma resposta, né? Mas qual a sugestão, a dica que você daria para as pessoas que estão nos assistindo sobre prevenção? Ali, para aquela pessoa que talvez se ela tomar uma atitude ali, ela vai evitar um possível problema maior ali, seja no ombro, no cotovelo, que são as áreas ali onde você mais direciona. Existem algumas medidas ali que a gente já pode anotar agora e já ir aplicando? Perfeita essa colocação. Eu digo que tudo é o caminho do meio. Nem ser sedentário, nem fazer esporte demais, tá? Esse é o segredo com a articulação. Quanto mais músculo a gente ganha, ou seja, quanto mais saudável a sua alimentação, quanto mais rica em proteína, quanto mais você está dentro do seu peso adequado, mais você vai proteger sua articulação do modo geral. E as articulações, existe um conceito, no passado apareceu um conceito de envelope de função, como assim? A gente tem uma articulação que ela deve funcionar até tanto. Se você começar a exigir mais dela do que isso, ela se desgasta. E o ombro especificamente, tanto o ombro quanto o cotovelo, eles têm essa peculiaridade de não tolerarem tanto. Então, pessoas que executam um trabalho que exija mais de membro superior, por exemplo, só para te comparar, um clínico com um cirurgião. O cirurgião, ele gasta mais o ombro do que um clínico. Perfeito. Ele vai ter mais risco. Certo. Então, é o uso racional da articulação. Evitar dormir com o braço para cima, que é uma posição que machuca o manguito rotador, que são é a estrutura que promove a mobilidade do ombro. Evitar esporte, enfim, esporte com muita sobrecarga, principalmente esporte de arremesso. Doutora, mas eu adoro jogar vôlei ou nadar, ou eu sou surfista. Né, também tem que mais que fazer mesmo. Qual é a função da vida? Se não, realmente fazer as coisas que a gente gosta. Só que com moderação. Uma coisa que tem acontecido, o pessoal me pergunta muito, beach tênis lesiona muito? Na maior parte das vezes, não é o beach tênis que lesiona muito, é o excesso do beach tênis, porque a pessoa, como é uma atividade em ambiente aberto, que é muito prazerosa, né, em grupo, então ela tem essa característica de ser muito viciante. Então a pessoa... Eu tenho pacientes que saem do sedentarismo para jogar 8 horas no sábado, durante 8 horas seguidas.
O corpo vai pedir, né? Isso acaba machucando. Então, é o caminho do meio. É usar todas as articulações, é praticar atividade física. O sedentarismo também, ele é lesivo, mas de uma maneira razoável, de uma maneira moderada. Perfeito, incrível. Eu tive a honra de conversar com a doutora Cristine Muniz. Doutora Cristine, você é brilhante, você é incrível. Parabéns pelo seu propósito, por você influenciar tantas pessoas, por você cuidar dessas pessoas, porque eu acredito que a medicina é uma missão de vida, né? Um propósito. É uma honra lhe receber aqui. Nós, como agência, né? É uma honra também desenvolver a sua comunicação. Mas eu quero falar para você que é um início de uma nova jornada, sabe? Assim, eu sei que você já construiu muito, mas eu sinto de dizer isso para você. Você vai estar acessando um período assim muito próspero na sua caminhada, de muita colheita também, porque eu sei que você tem muitas sementes ali que você depositou, e a gente está registrando esse podcast para lá na frente a gente assistir e falar assim, uau, realmente ali foi um marco, né, dentro de uma jornada que você vai desenvolver. Parabéns pelo seu propósito, pelo seu profissionalismo, e até o próximo podcast. Obrigada, Diego, foi um prazer estar aqui com você. Que bom.